Existe um momento no futebol que todo goleiro teme. Não é o momento de enfrentar o pênalti. Não é o momento de sair nos pés de um atacante. É um momento muito mais silencioso e cruel. O instante em que o erro acontece e o mundo inteiro está assistindo. Foi exatamente isso que aconteceu recentemente com o jovem goleiro do Tottenham, em uma noite de Liga dos Campeões. Para qualquer jogador, disputar a Champions League é a realização de um sonho. É o palco mais alto do futebol de clubes. É onde carreiras são construídas, onde ídolos surgem, onde momentos históricos acontecem. Mas naquela noite, o sonho de um goleiro se transformou rapidamente em um pesadelo. Em poucos minutos, erros aconteceram, gols saíram, a pressão aumentou e algo extremamente raro no futebol aconteceu. O treinador decidiu substituí-lo ainda no início da partida. Para um goleiro, isso tem um peso psicológico enorme, porque diferente de outras posições, o goleiro vive em um lugar muito específico dentro do jogo. Ele é o último homem. Quando ele falha, todo mundo vê. Não existe correção possível. Não existe um companheiro atrás para salvar a jogada. Existe apenas o silêncio do estádio e o peso do erro. Na psicologia do esporte, momentos como esses são conhecidos como eventos de alta carga emocional. O cérebro registra essas experiências com muita intensidade. A mente grava cada detalhe, o lance, o barulho da torcida, o olhar dos companheiros, a sensação de vergonha ou frustração. E a partir desse momento, começam a surgir os chamados pensamentos automáticos. Pensamentos rápidos, quase involuntários, que surgem na mente do atleta. Eu não sou bom o suficiente, eu decepcionei todo mundo. E se eu falhar de novo? Dentro da terapia cognitivo-comportamental, sabemos que esses pensamentos podem desencadear um processo chamado catastrofização. O atleta passa a interpretar o erro como algo maior do que realmente é. Um erro vira uma ameaça à própria identidade. Não é mais apenas uma falha em um jogo. Na mente do atleta, aquilo pode se transformar na sensação de que toda a carreira está em risco. E é exatamente esse ponto que a psicologia se torna decisiva no esporte de alto rendimento. Porque todos os grandes atletas erram. Todos. A diferença não está em quem erra menos. A diferença está em quem consegue reconstruir a própria confiança depois do erro. Grandes goleiros da história passaram por noites terríveis. Alguns sofreram frangos em finais, outros cometeram falhas em Copas do Mundo. Alguns foram duramente criticados pela imprensa, pelas torcidas e pelas redes sociais. Mas o que separa aqueles que conseguem seguir em frente daqueles que ficam presos ao erro é a maneira como a mente processa essa experiência. Um atleta que aprende a reinterpretar o erro consegue transformar aquele momento em aprendizado. Ele entende que um lance não define uma carreira inteira. Ele reconstrói a confiança com treino, com suporte psicológico, com novas experiências positivas dentro de campo. Por outro lado, quando o erro se transforma em medo, algo muito comum acontece. O atleta começa a jogar tentando evitar falhar. E quando alguém joga apenas para não errar, o desempenho naturalmente cai. A tomada de decisão fica mais lenta, a reação fica mais tensa, a confiança desaparece. Por isso, momentos como esse, que para o público muitas vezes parecem apenas um episódio curioso do futebol, são, na verdade, experiências profundamente marcantes para um atleta. Ser substituído tão cedo em um jogo tão importante pode gerar dúvidas, insegurança e até medo de repetir o erro. Mas também pode se tornar um ponto de virada. Muitos atletas constroem as suas maiores forças exatamente a partir dos momentos mais difíceis da carreira. Porque é nesses momentos que a mente é testada de verdade. O futebol muitas vezes é apresentado como um esporte físico. Velocidade, força técnica, preparo tático. Mas existe um elemento que muitas vezes passa despercebido: a mente. A forma como o atleta lida com pressão, erro, crítica e expectativa.
E quando olhamos para episódios como esse, percebemos algo importante. No futebol, o adversário nem sempre está vestindo a camisa do outro time. Às vezes o adversário está dentro da própria cabeça. E é justamente sobre esse lado invisível do jogo que nós falamos aqui no Mente em Campo. Porque entender a mente do futebol é muitas vezes entender o próprio jogo.